Alô, meus alunos do segundo ano, ó, saudade de vocês. Hoje nós vamos falar, hoje não, né? Esta semana nós vamos falar sobre pirâmides, que é a parte de geometria lá do livro 3 de vocês. Um assunto que o Enem, ó, adora de montão. Então, para falar de pirâmides, primeiro lembrando que nós falamos de prisma. E o que define um prisma? Eu ter duas bases, faces laterais retangulares. E o que vai definir uma pirâmide? A pirâmide ela será definida por ela ter apenas uma base. Toda pirâmide terá apenas uma base, que aqui está, e ela, a parte de cima dela será composta de um único ponto que nós chamaremos de vértice. E as suas faces laterais todas serão triangulares. Então, prismas, duas bases, faces laterais retangulares. Pirâmides, uma base, um vértice, faces laterais triangulares. Então, aqui ó, vértice, ponto mais distante da base. A face lateral serão regiões triangulares, formada por dois vértices consecutivos do polígono. A base é o que vai definir o nome da pirâmide, uma base quadrangular, base hexagonal, e vai entrar em ação agora um cara chamado apótema. Apótema é a altura de cada face lateral, tá? A altura de cada face lateral, a altura do triângulo lateral é o que nós chamaremos de apótema, que será representado pela letra A. É por isso que a altura é representada pela letra H, tá? A altura da pirâmide é do centro, que aqui está, até o vértice. É este segmento que aqui está, ó, perpendicular à base, fazendo 90 graus com a base. O apótema faz 90 graus aqui ao lado, ó, e não com a base, ok? Esses são os elementos de uma pirâmide. Agora, para ficar bem claro aqui para vocês como é que funciona, ó. Aresta da base, aresta lateral, face lateral, que é o triângulo que eu passei para vocês, tá? Apótema vai ser a altura deste triângulo lateral que aqui está, e a altura da pirâmide é do vértice ao centro da base. Tranquilo? Então, esses são os elementos principais de uma pirâmide. Algumas relações existentes entre eles, tá ok? Por exemplo, se eu quero calcular a aresta lateral aqui, ó, que é esse cara que aqui está, eu posso montar uma relação entre a altura, que aqui está, a aresta lateral e esse cara que aqui está, que nada mais é do que o raio que vai contornar, vai circunscrever a base. Então, aqui eu tenho esse triângulo, aí eu monto um triângulo retângulo, trabalho com Pitágoras. Da mesma forma, eu posso montar, para se eu quiser calcular o apótema, que é a hipotenusa desse triângulo, eu preciso da altura, mas também preciso da metade do lado que aqui está, certo? Show de bola, né? Bem fácil. E se eu quiser a área lateral também, eu posso trabalhar com a apótema, que aqui está, e metade do lado que aqui está também. Então vejam que todas essas relações eu sempre vou procurar calcular a partir de algo que eu conheça. Ou seja, a minha aresta lateral, se eu puder calcular o meu apótema, e a partir da base também, ou raio que o circunscreve. Quando nós formos ver os exercícios, vocês verão que todos esses elementos são informados ou não são possíveis de calcular. Tá ok? As fórmulas de uma pirâmide regular de n lados, ou seja, que eu tenho, ó, uma de base quadrada, uma de base triangular e uma de base hexagonal. Então, ó, a área da base nada mais do que a área do polígono que está na base. Se for um quadrado, a área de um quadrado. Se for um triângulo, a área de um triângulo. Se for um hexágono, a área de um hexágono. A área lateral, como nós estamos falando de triângulos
de mesma medida, então basta calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de lados que o polígono tem. Se é uma base quadrangular, eu terei 4 triângulos. Se é um tetraedro, base triangular, eu terei 3 triângulos. Se é uma base hexagonal, eu terei 6 e por aí vai. Então é a área do triângulo, certo? Vezes o número de lados que o polígono tem. Então, LAP dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. L é a aresta, a altura é o seu apótema dividido por 2, vezes N, que é o número de lados que o polígono tem. Área total é a área da base, que é a área do polígono que você quer, mais a área lateral que você acabou de calcular. E o volume de qualquer pirâmide é dado por área da base vezes altura dividido por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. Tá ok? Bem tranquilo também, essas 3 fórmulas que aí estão. A pirâmide, a fórmula do volume, só para diferenciar, que no prisma lá era o quê? Área da base vezes a altura. Existe uma relação de Cavalier que ele demonstra essa relação entre pirâmide e prisma, sendo que se eu juntar 3 pirâmides iguais, conseguir montar 3 pirâmides iguais, elas irão ocupar o volume de um prisma, irão montar um prisma completo. Por isso é que eu tenho que o volume da pirâmide será a 1/3 parte do volume do prisma dessa pirâmide, seria montado por essa pirâmide. Tá ok? Então é 1/3 da área da base vezes a altura. O que é uma seção transversal? Seção transversal nada mais é do que passar uma faca na pirâmide, assim, ó. Só que o fato de passar esta faca determina relações bem interessantes, já que a gente viu lá no 8º ano que quando eu tenho segmentos paralelos, eu determino segmentos proporcionais. Então, quando eu determino um corte, esse corte que aqui está, eu vou determinar segmentos proporcionais. O X será proporcional ao A, ou seja, esse cara que aqui está é proporcional a esse cara que aqui está, assim como a distância, ou seja, a altura, esse D é a altura da seção que eu cortei, é proporcional à altura da pirâmide total, e todas elas, como são proporcionais, têm que obedecer um valor, tá? Ou seja, que é a minha constante de proporcionalidade. E se eu tenho a constante de proporcionalidade, ainda no 8º ano, eu lembro que se A é proporcional a B, então a sua área também será proporcional ao seu quadrado e o seu volume proporcional ao seu cubo. Não posso esquecer disso. Professor, lá no 8º ano, eu não lembro disso, que não sei o que, a gente ensina lá e o aluno fica assim, mas para que eu estou aprendendo isso? Estamos vendo de novo. Então, se eu descobrir a constante de proporcionalidade, um lado proporcional ao outro, automaticamente a área será proporcional, a área da base formada em cima é proporcional à área da base no quadrado do constante de proporcionalidade, e o volume da pirâmide menor é proporcional ao volume da pirâmide maior pela constante de proporcional elevada ao cubo. Isso é fundamental, tá ok? Então não posso esquecer disso, hein? Quando eu secciono qualquer pirâmide, eu crio constante de proporcionalidade e as suas áreas são proporcionais ao quadrado dessa proporcionalidade e o volume proporcional ao cubo dessa proporcionalidade, tá? Beijo, morro de saudade de vocês, espero poder ter ajudado vocês. Tentem fazer os exercícios, qualquer dúvida manda para mim que a gente tenta tirar de vocês, tá ok? Saudades, hein?